torcedor São Paulino estava animado para o jogo de ontem. O Sabino cravou aqui que o São Paulo venceria. O porteiro do meu prédio falou que ia ser 5-0 para o São Paulo. Foi 1-0, mas tá valendo, né, Felipe? Foi 1-0. O Caleri chegou a fazer um gol, mas o Oscar estava em condição irregular. Foi difícil de assistir o jogo, hein? Foi difícil de assistir o jogo até o fim. Eu assisti, tava ruim, Tava viu? ruim. Sem torcer, Sabino, acho que pior ainda. Tava ruim. E o São Paulo tinha um retrospecto negativo contra o Talheres lá em Córdoba. Córdoba nunca tinha vencido em 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. E ontem foi a primeira vitória. O gol do Caleri não valeu, mas o gol do Alisson no segundo tempo valeu. E o São Paulo venceu a equipe do Talheres por 1-0 e começa bem a Libertadores da América. O goleiro Rafael falou sobre a partida. Teve, é claro, alguns momentos de dificuldade, principalmente no finalzinho, uma última bola do Talheres que quase entrou, e o goleiro Rafael falou sobre esta vitória fora de casa. Muito importante, nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, sempre é difícil jogar aqui, mas sabíamos também que a gente tinha condições de vir fazer um grande jogo. Acho que nós fizemos um grande jogo, soubemos ter o controle da posse de bola, e estou muito feliz de poder sair hoje e voltar para casa com os 3 pontos, que era muito importante aí vencer esse primeiro jogo, ainda mais sendo fora de casa, para começar bem a Libertadores. Muito bem, Rafael, o goleirão de São Paulo, e esse resultado dá uma sobrevida para o Zubeldia, porque com o resultado negativo e a pressão que já tem em relação ao trabalho dele, ele estava ali balançando no cargo, e esse resultado dá uma tranquilidade para ele trabalhar. Eu sou daqueles que gostam do Zubeldia, mas ontem não dava dando para entender. Eles tinham um atacante e a gente tinha 3 zagueiros. Tava difícil de entender. Aí depois ele botou 2 laterais esquerdos. Tava complicado. E olha, quem também não conseguiu entender muito bem a cabeça do treinador ontem foi a torcida do Corinthians. O Timão, tudo bem, com desfalques, estreou perdendo em casa na Sul-Americana, Felipe. Perdeu para o Huracan da Argentina por 2-1. O Huracan não é um time grande da Argentina, mas está bem no campeonato argentino. É o 3º colocado do Grupo A, tem 22 pontos, 2 pontos a menos que o Tigre, que lidera o campeonato argentino no Grupo A. O Boca Juniors é o 2º colocado com 23 pontos. Então, é um time que vem bem no campeonato argentino, mas não tem tradição, né? Enfim, e o Huracan ontem venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, mais de 40 mil torcedores, fez um gol logo no comecinho, o Corinthians empatou, mas depois o Huracan conseguiu a vitória. O Cerqueira fez os 2 gols do Huracan, o Corinthians diminuiu com o Ranielli, e o Ranielli fala deste resultado negativo. O Corinthians foi mal na pré-Libertadores e começa mal na Sul-Americana. Cara, eu acho que faltou a gente caprichar um pouco mais nas finalizações, acho que faltou a gente ter um pouco mais de velocidade nos passes, nos momentos em que a gente fazia as transições, caprichar um pouco mais em cruzamentos. Acho que os gols que a gente perdeu, chutes de fora da área, algumas coisas, se a gente tivesse feito, acho que hoje o comentário não seria tão esse de que eu teria jogado bem e o time não, mas acho que se a gente conseguir caprichar um pouco mais nas finalizações e conseguir manter o resultado positivo, acho que vai ser a melhor maneira da gente conseguir vencer os jogos. E o Corinthians começa mal e precisa buscar pontos fora de casa, porque na Sul-Americana só o primeiro de cada grupo avança. O segundo vai para a repescagem contra times da Libertadores, os 3º colocados. Felipe, você falou que eram mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena ontem, mas sem as torcidas organizadas do Corinthians, né? Que foram punidas pela final do Campeonato Paulista. Exatamente, né? Os torcedores organizados do Corinthians tiveram momentos em que arremessaram fogos, né, de artifício no gramado e tal, e receberam a punição, mas a bem verdade é que eles não entraram com a camisa do Corinthians, lá, a camisa da torcida organizada e tal, mas é um tipo de punição que eles estavam lá, só não estavam lá identificados como torcida organizada. Felipe Melo, pela Libertadores, ontem nós tivemos a derrota do atual campeão Botafogo para a Universidade do Chile, no Chile,
por 1-0. E hoje, além de Palmeiras e Sporting Cristal no Peru, temos Bahia e Internacional em Salvador, e o Flamengo estreia também jogando fora de casa contra o Deportivo Táchira. Na Sul-Americana, foram alguns brasileiros em campo, e tem mais hoje também ou não? Não, ontem pela Sul-Americana eu quero destacar o jogo do Vasco da Gama. 3-3 contra o Melgar no Peru. O Felipe Coutinho fez um golaço de fora da área no ângulo e deu uma assistência daquelas para o Verratti fazer um dos gols do jogo. O Vasco estava vencendo a partida, mas tomou um empate. Estava 3-1 para o Vasco, tomou 3-2 aos 34 do segundo tempo e tomou o empate aos 44 do segundo tempo. O Vasco da Gama estava bem, mas acabou empatando. Quem foi bem ontem foi o Grêmio, que venceu fora de casa o Sportivo Luquenho por 2-1 e começa bem na Sul-Americana. Já o Vitória saiu perdendo para a Universidade Católica do Equador, o jogo em Salvador, mas conseguiu um empate. Tudo igual, Vitória e Universidade Católica pela competição sul-americana. E hoje, só Libertadores da América, os brasileiros entraram em campo ontem e na terça-feira, então hoje não tem nenhum brasileiro na Sul-Americana. Apenas na Libertadores, Bahia Internacional às 7, Palmeiras e Sport Cristal às 7 e Flamengo e Deportivo Táchira às 9h30.